Gente, a paz do Senhor Jesus, estamos chegando aqui para mais um tempo de edificação, de construção da fé, aqui no nosso Código da Sassa podcast, onde hoje a mesa está ardendo aqui da presença de Deus e que Deus falar nesse ambiente, com certeza vai transformar, comissionar e enviar. Então se prepare para um tempo de muita edificação, porque hoje já está aqui na minha mesa dois convidados para lá de especiais e hoje não será debate, mas será um bate-papo aqui muito agradável. Eu quero já dar um bem-vindo aqui aos meus convidados de hoje, cantores, né? Cantores, mentores, palestrantes, ministros do Evangelho, com um ministério, um chamado muito versátil, né? Edificando o povo de Deus. Aqui está a cantora Cíntia Pérez e Ronaldo. Ronaldo, olha só. Ficou chique, uma versão brasileira mesmo, Ronaldo. Isso. Eu querendo, né, modificar o nome aqui do nosso convidado. Ronaldo e Cíntia, sejam muito bem-vindos. É uma bênção receber vocês aqui. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo convite. Você que é um telespectador ou que é um espectador do programa, espero que você seja edificado nesse dia e que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Pois bem, você está acostumado a ver esse casal aqui aí na internet, né? Nas palestras para casais, construindo relacionamentos, consertando relacionamentos, mentorando, né? E também com o trabalho de mentoria que tem transformado tantas vidas, além do ministério, né? É um altar em chamas, mas fica aqui participando conosco. Manda aí a tua pergunta, manda para o casal aqui, traz as tuas curiosidades, porque hoje nós vamos conhecer não só os palestrantes, os cantores, os ministros, nós vamos conversar aqui e conhecer melhor quem é o Ronaldo, quem é Cíntia. Começo com quem? Cíntia, Ronaldo. Começa com a Cíntia, por favor. Começa com a Cíntia. Primeiras damas. Cíntia, me fala aí, onde Jesus te encontrou, o que ele fez na tua vida? Como começou tudo isso? E depois a pergunta vale também para o Ronald, né? Amém. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui, poder participar desse podcast com vocês. Bom, eu comecei lá atrás, eu tinha meus 15 anos, quando Jesus me encontrou, eu cheia de perguntas, eu não conhecia Deus, não conhecia Jesus, eu fazia perguntas, né? Esse negócio de Deus, como assim Deus? Como é que eu sinto? Como é que eu sei das coisas, que eu fico sabendo das coisas de Deus? Então, a minha alma já clamava por conhecer a Deus. Sim. Até que eu, num convite para ir numa igreja, eu fui participar de um culto e foi para mim como aquela roupa que é a sua medida, feita para você. Eu me encaixei naquilo, meu Deus, como é bom a presença de Deus, como é muito bom. Então, eu tinha meus 15 anos, então desde lá, né, eu sempre servindo a Deus, aí eu descobri, né, que embora muito tímida, na época, nossa, tímida, na igreja, aí a pessoa já começa a engajar a gente para poder cantar nos grupos, né, novinha, tímida demais, e eu gostava de cantar, só que assim, não me desse oportunidade, cantar ali escondido, aí eu começava a cantar no banheiro, aqueles louvores que eu aprendia na igreja, mas nunca ganhei um sabonete para Jesus. Falei, esse menino, eu preciso mudar o meu jeito, isso aí eu tiro de minha timidez. E um dia, lendo a Bíblia, eu me deparei com um versículo que fala que os tímidos não entrarão no reino do céu. Nossa, eu chorei. Aquilo, assim, foi como que uma apunhalada na minha alma. Aquilo me causou... Você vê que interessante, como é o trabalhar de Deus, né? Sim, sim. Uma coisa tão... Para alguém pode dizer assim, nossa, mas que coisa besta. Mas para mim, aquilo foi muito pesado. E eu falei assim, Senhor, essa timidez, eu vou começar a orar, fazer uma campanha por mim, para que o Senhor tire essa timidez de mim. Porque eu falar em público, falar com alguém, eu tinha até dificuldade, assim, devido à timidez, falar e olhando, fitando os olhos da pessoa, devido à minha criação. Eu cresci na roça, né, com a minha avó em Minas Gerais. Então, aquela coisa assim muito, muito resguardada. A minha criação foi uma criação muito fechada em casa, né? Então, quando eu me deparei com o público, igreja, pessoas, lidar com pessoas, muitas pessoas, e me vi tendo que me comunicar
Aí vieram à tona os meus bloqueios, né? A minha timidez. Mas aí o Senhor me tratou de maneira assim muito especial, muito carinhosa. E hoje eu tenho o dom de língua variada, né? Olha, Graças a Deus. Fala bastante. glória a Deus. Hoje, graças a Deus, já com intimidade com o microfone. Sim, e hoje você, inclusive, mentora para pessoas que sofrem com bloqueios, mas vamos falar disso já já. Sim. Você foi, então, a primeira da sua família a encontrar-se, a ser encontrada por Cristo. Sim, a primeira da minha família. Para mim foi, era estranho, porque depois eu perguntei para Deus, por que eu? Porque meu pai, eu era muito perseguida pelo meu pai, que não queria que eu fosse para a igreja, a minha mãe também, que saía na rua atrás de mim, me xingando, que não queria que eu fosse para a igreja. Aí vieram as questões, mas fazendo uma coisa boa. Então, foram as adversidades que surgiram ao longo do caminho, mas nada do que aconteceu, graças a Deus, me tirou da presença de Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz, permanecer firme. Glória a Deus. Quem ouve ela falar assim, pastor, acha que essa timidez durou muito tempo, mas não durou, não. Não. Rapidamente a Cíntia se engajou nos trabalhos com a igreja, muito à vontade com isso. Realmente foi um encontro muito poderoso com Jesus. Eu sei, porque nós fizemos parte da mesma igreja lá atrás, em uma Assembleia de Deus do Ministério de São Miguel Paulista, né? Exato. E a Cíntia muito engajada, trabalhava com as senhoras, com o coral, com as crianças. Então, muito engajada, muito dada ao trabalho. Não parecia ser tímida absolutamente em nada. E muito competente. Deus realmente ungiu essa mulher para fazer N trabalhos e tem feito com excelência desde então. Glória a Deus. Mas não se engane, viu? A primeira oportunidade que eu recebi, o pastor falou assim, até o líder do jovem na época, falou assim, eu vou pedir pro pastor te dar uma oportunidade de você cantar um louvor, porque eu cantava com os jovens, mas ali, no meio de todo mundo, tudo bem, né? Quem tá me ouvindo, ele dizendo assim, eu me identifico, porque com um monte de gente tudo junto eu canto, mas não boto o microfone na minha mão, bem me destaque, né? Então tava tudo bem, mas quando falou que ia me dar oportunidade, nossa, eu falei, só se eu puder cantar com alguém, que aí divide os olhares. A minha concepção seria mais prático para mim. Aí foi tudo bem, a paz do Senhor, amém, eu com o microfone, chamei a irmã Fátima, na época, começou a cantar comigo aquele nos galhos secos de uma árvore qualquer. Senhor, tava tudo clássico. muito clássico. Tudo muito bem, tudo muito bom. Até que aí errou a letra do louvor. Eu estava tão tímido, tão assim, trêmula. Mas eu fazendo ali, cantando bonitinho com ela. Ela errou a letra do louvor. E a timidez, tem gente que manifesta a timidez de N maneiras, né? A minha foi dando risada. Aí eu disparei no riso. Disparei a rir, tá? E quanto mais eu ria, mais a irmã cantava. Errado. Mais ela ficava sério. Até que eu me controlei, assim, voltei novamente. Mas aquilo para mim depois foi um tratamento para mim, porque eu pensei, eu passei vergonha. Passei, porque eu estava na frente da igreja rindo, né? Mas o tamanha timidez que eu estava, e aquilo gerou em mim um desequilíbrio. Depois eu prometi para o meu líder que nunca mais ia fazer aquilo, que eu ia treinar mais, para ficar com as pernas mais firmes, né? E assim foram vindo as oportunidades, né? Penso eu que é igual dirigir, você tem muita insegurança no começo, depois você vai pegando a prática, né? Porque o lidar com as pessoas, né? Falar com as pessoas, hoje é o nosso trabalho. Começou lá atrás, com toda a timidez, a gente não começa logo assim, né? Pá! Tem uma história, né? E você contando aí, eu lembrei de um culto mais ou menos assim. Meu irmão cantando na igreja, o hino da harpa, né? Ó, quão cego andei. E ele cantando com um novo convertido. Tudo nós, garotos ali, né? Sim. E aí um rapazinho novo convertido chamou ele para cantar. Começaram a cantar. Aí ele ficava assim, ó, quão cego andei, perdido, vaguei. Enquanto um ia vagando, o outro ia ficando cego. Totalmente sem sincronismo nenhum. E aí o meu irmão começou a rir. Mas ele entrou numa crise de riso tão grande que foi compartilhado por todos nós da mocidade. Daqui a pouco, a igreja toda rindo. E aí meu pai, muito sério, né? O nome dele é François. Meu pai muito sério, François. Aí o François ria. E depois, no final das contas, para não deixar o culto acabar, o obreiro começou a cantar.
Mas o obreiro ia cantando, o obreiro numa crise de riso também. Nossa. Meu Jesus, que culto da alegria foi aquele. Menos do seu pai, que estava sisudo. Alguém tinha que ser sério na igreja, Exato. né? Mas, então vocês começaram bem jovens servindo ao Senhor. Sim. Agora, na vida de todo aquele que é chamado, vocacionado, tem aquele start, né? Tem aquele Sim. momento que você fala assim, uau, sou chamado para esse negócio aqui, né? Teve um momento assim que esse ministério surgiu e que vocês disseram, uau, sou chamado para isso, fui escolhido para esse negócio. Teve um momento ali do start ou foi a partir da inspiração de alguém que inspirava vocês? Como começou, como nasceu esse chamado de vocês? O chamado pastoral veio com uma profecia, né? O chamado pastoral veio com uma profecia em um momento em que eu estava até desligado da igreja, passando por um tempo fora da igreja, né? Infelizmente, é aquele tempo da vida que a gente tem assim, sente o prejuízo que a vida gerou, mas Deus é especialista em nos resgatar, em nos recuperar. E o chamado pastoral veio neste momento e um retorno com o Senhor já há mais de 20 anos, graças a Deus. Mas o chamado para trabalhar com casais, especificamente, que hoje é o nosso principal ministério, né, meu bem? Surgiu há pouco tempo, quando a gente se viu na necessidade de lidar com coisas do dia a dia da igreja que naturalmente ia ficando para trás, ia perdendo a relevância, porque a igreja parecia que era mais importante manter uma postura, um cenário familiar e não necessariamente tratar feridas das pessoas, que elas tinham de forma individual e como casal. E isso vai se refletir na criação dos filhos, no ambiente familiar, na igreja e no ministério. Então, quanto mais a gente mentoreando as pessoas, ia lidando com essa realidade, mais a gente via a necessidade de ajudar essas pessoas. Tanto que hoje nós somos os pastores que cuidam dos casais da igreja missionária Projeto Santo. E nós temos ali uma célula que é específica, uma reunião semanal, que a gente trata das questões de casal, que normalmente não é prático tratar num púlpito. Então a gente fala de sexualidade, a gente fala de sexo, a gente trata das questões de criação de filho, coisas específicas, além da mentoria, né? Traumas que eram, né? Desde a infância, muitas pessoas. E, enquanto casais, esses traumas ainda estão dando regras no casamento, que muitos deles vivem de aparência. Aí você diz assim, poxa, vive de aparência, vivendo anos junto, com aparência de que está tudo bem, mas não estando bem, às vezes por coisas simples. Então a gente tem tido a graça de Deus, né? Por causa do desejo que nós temos também de ajudar essas pessoas, e a gente ter uma visão de Deus do que elas precisam e colocar luz naquilo que elas está ali, mas por algum motivo elas não têm visto. Ajudar muita gente, é uma maior alegria. Meu Deus, então vocês pastoreando igreja, aí a partir da necessidade das famílias, dos casais, vem esse despertamento mais específico, né? Sim, se bem que nós não somos os pastores presidente da igreja, a gente é pastor auxiliar lá. Sim. Né? Mas pastoreando, eu sou legendário, né? Eu sou um legendário e eu participei de um treinamento em abril e aí aconteceu uma coisa muito curiosa, pastor. A gente é distribuído por famílias, eu não posso dar muito spoiler sobre os legendários aqui. Mas só interromper um momento. O Legendários é um ministério do... Quem que é mesmo o pastor que cuida aí do Legendário? É o pastor-chefe, é o pastor... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Pastor Chep. Que é da Guatemala. O pastor começou o ministério que é interdenominacional em 2012, mas que este ano, de um ano para cá, ganhou uma repercussão muito grande. Pessoas da mídia estão também passando pelo treinamento, então ganhou muita repercussão. E lá nós somos distribuídos em famílias, e na minha família aconteceu uma coisa muito curiosa, porque na minha família, éramos em 2 pastores, tinha mais alguns obreiros e tudo mais, e durante o treinamento, que eu não posso falar absolutamente nada sobre... Gostaria de te convidar para você conhecer um mistério o aí. movimento dos legendários, porque tenho certeza, você homem,
Você, homem de Deus, você que tem família, será muito edificado. Eu não vou dizer nem só sobre o treinamento dos legendários, mas qualquer treinamento voltado para o público masculino que você puder fazer, gente séria, com certeza a sua vida vai ser muito edificada e talvez seja a salvação da sua família. E é o que aconteceu lá. Muita gente com problemas assim grandes e outros problemas tolos, coisa banal do dia a dia, que às vezes uma mentoria, um aconselhamento pastoral já ajudaria, e os caras presos em problemas assim que para eles eram verdadeiros gigantes. Às vezes o grande vilão é um detalhe. Um detalhe. Falta de uma mentoria. E aí, pastor, era muito legal, porque um chegava assim, pastor, posso trocar uma ideia contigo? Aí ia meio de canto, assim, falava, e eu dando ouvido ao pessoal e tal. O que aconteceu? Gerou uma afinidade muito grande, e a gente de lá para cá vem se encontrando com essa mesma turma uma vez por mês, e ali rola um grande culto a Deus, rola a gente traz uma palavra, né, de edificação, tanto para o homem quanto para a mulher, claro, a família vem com os filhos, e tem sido uma grande bênção. Então isso despertou muito nosso trabalho com casais, gente que a gente nem espera, acaba vindo, pastor, esse casal aqui, ou esta pessoa aqui, dá uma força, é mulher, eu já passo para Cíntia, liga para essa pessoa, meu bem, e vamos marcar para a gente poder fazer ali um bate-papo, uma mentoria. E essa família, que é a família que a gente chama a família dos legendários, passamos a cuidar desses casais, e toda semana nós temos uma live. Mulheres, que nós chamamos de ladies, né? Os legendários. Mulheres, uma live com as mulheres, e faz a live com os homens. Direcionamentos, a gente dá a oportunidade de falar qual a questão de vocês. Então, a gente dá um acompanhamento para esse pessoal, e tem sido, assim, muito precioso. Falamos sempre o seguinte, parece que nós vamos para casais. Nós não ensinamos ninguém. Né? Nós não vamos consertar o casamento de Imagina, vocês. pastor, tem gente de 60 anos, 70 anos que... Tem gente que a nossa mentoria. idade eles têm de casado, né? Exatamente. Então a gente não tem a pretensão de chegar lá e falar para a pessoa, poxa, você está errando, o homem, né? Você está errando aqui. Não é a ideia. A ideia é pela graça de Cristo que Ele nos tem dado, muita graça mesmo, né? Ajudar a pessoa a enxergar áreas da vida que ela não está tendo clareza. Que às vezes para ela é um grande tabu, um grande paradigma a ser quebrado. E às vezes, né, pela graça do Senhor, uma mentoria, um bate-papo, um aconselhamento pastoral, a pessoa, puxa, traz a outra pessoa para cá. E nós cremos no poder de Deus curador de feridas antigas. Nós cremos, nós oramos por isso, né, meu bem? A gente se dedica a isso. Nós cremos na ação do Espírito Santo em feridas antigas, que a pessoa faz coisas que ela nem sabe por quê. Tem pessoas que carregam bloqueios pela Sim. vida, né? Vida toda. É livre, E não sabe que é um bloqueio. E não Exato. sabe que tem. é livre em Cristo, mas vive como um descondenado. Alguém que foi declarado livre por Cristo, mas ainda carrega o estigma do preso. Anda arrastando Da correntes culpa, da do culpa. medo, são coisas pelas quais o inimigo ele tem o poder de controlar a vida do ser humano. Sentimentos que aprisionam, que causam dor. E que às vezes o pastor prega muito no púlpito, é Bíblia, é oração, de forma genérica, mas de forma específica. Esse cuidado tete a tete, né, pessoal? Da forma específica tem coisas ali que não podem ser tratados, ou que o altar não abarca, né? A vida da gente, a vida do ser humano, é tão complexa, e quando você pensa nessa questão do relacionamento, uma pessoa só já é um mundo de complexidades. Junta duas e manda que as duas sejam uma. Tem outro detalhe, pastor, que é interessante. Nós lidamos muito com casais que são de segundo casamento. O divórcio nunca é um bom negócio. Na verdade, é um péssimo negócio. Em todo sentido. Em todos os sentidos. Mas pior que o divórcio é o feminicídio, é o homicídio. São problemas que a sociedade está aí cheia deles, né? Então a gente lida muito com casais que juntou, né? Que é o segundo casamento, tudo. E agora? Seus filhos, meus filhos, meu dinheiro, seu dinheiro, minha casa, sua casa, meu carro, seu carro. Então são problemas reais, Desafios sérios, graves, e que dá
para colocar muito óleo, muito azeite para fluir com muita tranquilidade, mas as pessoas, não importa a idade, o esclarecimento cognitivo, os cursos que tem muita dificuldade em lidar, por arrastar traumas, por arrastar problemas que para elas são insolúveis. Mas dá. Você falou do pastor, o pastor é um super-herói. Sim. Pastor, você pastor, eu quero louvar a Deus por sua vida. Você é um super-herói. De fato, a vida do pastor. E penso eu, né, como pastor, como mentor e como pai de família, sou. O pastor tem uma função muito importante em ser o porta-voz da verdade do Senhor. Então, é um ministro que traz o sermão de direcionamento. Mas sabe de uma coisa, pastor? Quem tira os carrapichos são o próprio povo que pastoreia dentro do seio da igreja. É muito desafiador e quase impossível para um pastor de igreja tirar os carrapichos das ovelhas. Esta é uma função da liderança de grupos, de lideranças de célula, lideranças que envolvem, por exemplo, de jovens. Essas pessoas estão mais próximas para limpar os carrapichos e ajudar nesses detalhes. Para o pastor é quase impossível fazê-lo. É uma missão impossível ao pastor contemplar todas as nuances da vida de todas as famílias. Muita demanda. Me faz lembrar aí o conselho sábio de Jetro a Moisés, né? Genro Moisés estava lá se destruindo enquanto o povo também padecia, e aí ele dá esse conselho, né? Totalmente sobrecarregado, né? Tudo Exato. sobre ele. Como tem tantos pastores hoje assim, né? Cara, do círculo de oração ao grupo de jovens, cara quer presidir em todas as demandas da igreja, não atribui, né? E, enfim, padece o pastor e padece o povo. Exato. Mas essa ideia e a família do pastor. Ah, tá. Isso aí é um capítulo que a gente poderia, né? É a família do pastor. família do Quem pastor. apacenta, né? Mas, então, o colocar ministérios dentro da igreja, né? Há muitas demandas dentro da igreja que o pastor sozinho não consegue dar conta. Isso é desumano e é também ignorar as necessidades do rebanho, né? E hoje há uma demanda muito grande aí para pessoas que se proponham a cuidar de casais, cuidar de famílias, né? Eu, apesar de presidir a Assembleia de Deus Getsemane, eu recebo muitos convites para pregar fora, né? E tenho atendido a muitas igrejas dentro do possível. E um convite que é cada vez mais constante é para palestra de casais. A minha esposa, a pastora Débora, daqui a pouco vocês vão conhecê-la, ela é psicóloga, é pedagoga, então tem um currículo também, né, que tem tudo a ver com essa área do cuidado familiar, e a gente ministra também para casais. Né? Não é aqui o nosso ministério principal, mas, claro, há uma necessidade tão grande que parece que quanto mais pessoas, casais, que se entreguem para fazer com excelência esse ministério, parece que tem bastante espaço a ser trabalhado. Não tem? Muito, Sim, pastor. muito. A maioria dos casais que a gente tem cuidado, nós temos percebido que eles, podendo viver o melhor de Deus, estão vivendo o pior, se acomodaram naquilo, tipo, Deus sabe de todas as coisas, Deus proverá. Então, isso acaba sendo uma desculpa para a pessoa continuar na mesmice, sabendo que às vezes coisas simples, outras mais complexas, claro, mas assim, tem jeito. E é preciso. Nós, quando começamos a lidar com isso, nós deixamos claro para eles. Eles têm que querer o que o casal quer. E se o casal quiser viver o melhor de Deus, se não estiverem vivendo com acompanhamento e com entrega, a gente usa de algumas ferramentas, dá mentoria, ajuda, dá aquela atenção, a gente faz o gabinete, né? Fala assim, a gente faz Um gabinete com o Ronaldo e a Cíntia. de vez em quando chamam lá em casa, vamos lá bater um papo. Então a gente vai cuidando dessas pessoas e é maravilhoso o resultado. E quando você quer o melhor de Deus e começa a ser mentoreado para que você consiga enxergar alguns pontos que são primordiais,
Então a gente começa a trabalhar naquela direção e o resultado ele sempre. É entender os porquês, né, dos bloqueios. E a gente tem tido uma graça, pastor, e de fato eu louvo a Deus por isso. Na medida em que a gente vai conversando com as pessoas, né, meu bem, é como se uma tela, literalmente, ela surgisse atrás da pessoa, em cima dela, e desse todo o spoiler da vida da pessoa. Penso eu que é bem o Espírito Santo mesmo. Uhum. Porque nós temos tido a oportunidade de tratar coisas de infância mesmo das pessoas, Coisa delicada. delicadas de se tratar, a pessoa não sente liberdade em falar, né? Nós temos uma incidência na nossa sociedade, creio que não só na brasileira, mas como um todo, de mulheres que foram violadas, e esse é um problema recorrente. Com certeza, você conhece uma centena de pessoas que você nem faz ideia que ela passou por isso, e pode justificar, às vezes, a brutalidade de alguém, os traumas que ela viveu na infância. Então, quando a gente senta para conversar, primeira pergunta na retórica, né, amor? O que vocês querem enquanto casal? O que vocês querem? Unânimes, queremos ser felizes. Eu digo, ser feliz é muito vago. Todo mundo quer ser feliz. Agora eu te pergunto, o que é ser feliz para você? Talvez ser feliz para você é andar com uma Lamborghini. Ou talvez ser feliz para você é só viajar para a praia com sua esposa, seu esposo. Talvez ser feliz é ter seu filho que está acamado, ele vê-lo saudável. Ser feliz é muito vago, onde nós temos que trabalhar. Porque o ser feliz, ele dá uma conotação muito ainda do ego. Esse é um problema gravíssimo. É o que eu quero para mim. O que esta mulher pode oferecer para mim. O que esta igreja pode oferecer para mim. Ah, este pastor aí, ele não pega como eu gosto. Essa igreja não... A canção nessa igreja não é como eu quero. Então tudo está muito voltado para o ego, alimentar do ego. E esse é, sem dúvida, o grande, na minha opinião, claro, o grande problema do ser humano. É o ego. Desde o Éden, lá com Eva. Até a proposta evangélica hoje apresentada nas igrejas é muito essa questão do alimentar o ego. Né? Não é mais de colocar o pecador consciente de seu pecado, arrependido, chorando junto à cruz. É tudo formatado para alimentar o ego. Mas agora você falava de algo interessante. Muitas pessoas, mulheres, né, que foram violentadas antes do casamento, outras dentro do casamento. Homens também que são violentados, se não fisicamente, às vezes psicologicamente, de um relacionamento vicioso, né? Um relacionamento tóxico. A pessoa vive isso e somatiza tudo isso para a sua vida espiritual, ministerial, profissional, a sua realização pessoal, né? E aí eu notei que no ministério de vocês tem muita gente que já foi transformada pelas mentorias de vocês, além da questão de ministério de casais, muita gente já foi transformada pela mentoria de vocês, que é o Desperte Sua Mente. Desperte Sua Mente. Né? E parece que a condição mental, emocional da pessoa, dependendo dos traumas, dos bloqueios que tiver ali, isso vai refletir em toda a sua vida, inclusive na sua espiritualidade. Como que é esse negócio? Principalmente na espiritualidade. Né, meu bem, por favor. Pra você ter ideia, eu vou relatar o que aconteceu com nossos pastores quando nossas palestras. Então, eu tinha uma questão muito séria com ela, sendo filha de pastor, cresceu na igreja, ela tinha raiva da igreja. Ela ia na igreja, mas assim, ela tomava compromissos para poder pregar fora para não ir na igreja. Aí nós começamos a nos aproximar. Peraí, ela até ia em igrejas. Isso. Na dela, ela não queria. Exato. Algumas questões. Aí é onde você tem que começar a trabalhar. Qual a questão? A igreja, minha infância toda, tirou os meus pais de mim. Pastores da igreja que no dia do aniversário dela,
foi gerando nela trauma. Sim. No dia do aniversário, estava visitando alguém, estava fazendo a obra de Deus, Uhum. e, filho, não vai dar porque eu vou estender aqui. E quando chegava já era meia-noite em casa, o aniversário já tinha passado. Ela foi criança, adolescente, foi crescendo. Então, a visão dela para com a igreja a igreja tirou os meus. Aí, só que com o tempo, aí os pais, ela crescendo, a moça casou, deu ela responsabilidades da igreja, ela trabalhando com pessoas na igreja. Nós descobrimos no Imersão que ela começou a pensar consigo. Eu vou ter que pegar os cargos na igreja, os trabalhos na igreja, porque senão vai ficar ruim. Eu sou filha do pastor, filha da pastora, e como que eu vou dizer não para eles? Então, ela gerou nela aquela dificuldade de dizer não. Ela não tinha tempo para ela não tinha tempo para comer, não tinha tempo, não podia viajar, não podia. O marido saía de férias, mas ela estava na igreja de manhã, tinha o trabalho à tarde, ela estava à tarde, à noite, ela estava à noite na igreja. Isso gerou nela vários bloqueios, vários, ao ponto de nós descobrimos que ela tinha uma dificuldade imensa na vida, que é dizer não. Ela tinha a expectativa dos pais em cima dela, e ela precisava atender aquelas expectativas. A igreja que estava olhando para ela, o que ela fazia e como fazia, porque era filha do pastor. Filha do pastor. E era a filha única, porque o outro irmão dela veio a falecer, então o foco estava só sobre ela. Aí, recentemente, ela falou para mim o seguinte: depois que eu participei, ela participou de vários meses. Ela participou do primeiro, depois ela foi participando dos outros, nos ajudando como auxiliar. E ela diz: eu descobri como é libertador dizer não. Sim. Eu achava que eu não podia dizer não. Hoje, eu rejeito até algumas agendas, porque antes pregava todo dia. Se disser não para a gente, está dizendo não para Deus. Exato. Ela falou assim: eu descobri que eu posso dizer não. Aí ela, uma pastora ligou para ela fechar uma agenda. Ela diz: não posso te atender. Ela diz: nossa, que preguiça, tanto que você pregasse na minha igreja. Não posso te atender. Só que quando chegou no dia desse culto, ela foi na igreja dessa pastora com o pessoal da igreja que ia no culto dessa pastora. No final do culto, a pastora: eu não estou entendendo. Por que você não aceitou o meu convite para você pregar e você veio? Ela diz: não, porque eu quis dizer não. Eu não queria pregar naquele dia, que era esse que eu vim. E para ela foi libertador. Ela disse: Cíntia, eu tomei as rédeas da minha vida. Hoje eu sou uma melhor mãe, hoje eu sou uma melhor esposa, sou uma melhor dona de casa, porque eu descobri que na imersão nós falamos: essa vida, ela é tua. Sim. Você tem que ter as rédeas da sua vida nas mãos. O que acontece com muitos casais da igreja, com muitos afazeres na igreja, não tem tempo para si, não tem tempo para eles. Estão muito enfadados, muito sobrecarregados, mas o paradigma deles é: não posso dizer não. Você é muito nisso, é muito isso, muito aquilo, tal, a gente tem um trabalho tal, vai cair perfeito você. Aí a pessoa olha assim: poxa, eu não tenho tempo. Porque Deus me disse que é para colocar você. Palavrinha mágica. Para um bloqueio. Ou seja, não disse para mim, disse para ele. Aí ela, uma das pessoas, fora outras, várias com essa mesma questão, sim. Só que aí, ao invés de questionar, de dizer não, e dizer: não, eu também tenho uma vida, eu também tenho filho, eu também tenho a mim para cuidar, e acabou olhando a igreja e as coisas da igreja com outro olhar, por causa de não saber entender que eu posso dizer não. Eu tenho meus limites, sim. Enquanto casal, eu tenho meus limites. Enquanto pastor, eu sou pastor, sou pastora, mas eu posso dizer não também. Eu posso atender menos a gente. Aliás, também. Deve, né? E está tudo bem. Porque, assim, eu queria pegar esse gancho, se me permite. Sim. Falar, porque não é o dizer não por si. Não tem a ver com a palavra não em si. Tem a ver com o porquê eu estou aceitando. Você veja, o pecado de Davi com a moça, Betseba, e ele esconder aquilo que aborreceu ao Senhor, não tem a ver com o adultério em si só. O adultério é um problema gravíssimo. Destrói famílias por completo.
trouxe terríveis consequências. Terríveis a ele em sua consequências. casa. O adultério de Davi é péssimo, mas o que aborreceu de fato Davi é porque Davi amou mais a sua reputação do que a vida do homem, do que a vida do marido, da mulher, do que a vida do outro. Então ele preservou sua reputação, isto é, uma idolatria por cima do seu próprio ego. Quando a pessoa deixa de falar não para as coisas que ela tem que dizer não, afinal de contas a gente tem filhos, você deve ter filhos. Sim. A gente não pode dizer sim para os filhos o tempo todo. A gente diz não por amor. Sim. Quando a gente diz não, ou quando a gente diz só sim, às vezes é por causa do que o outro pensa sobre mim. E o bloqueio é aí. Uhum. Este é o problema, que é a parte escravizadora. Então, quando a pessoa diz sim para tudo, né? A pessoa, pastor, meu guarda-roupa aqui, tem que desmontar meu guarda-roupa. Só pode vir aqui na minha casa desmontar meu guarda-roupa. A pastor diz sim, porque se eu disser não para esse membro, o que ele vai pensar de mim? Nunca mais vai me ver como um Nunca pastor mais vai que para a desmonta igreja. guarda-roupa. Você entende? Pastor, parece bobagem, mas a gente conhece de perto. Gente que sim. carregava nas costas. Tem que carregar a minha geladeira, carregar nas costas. Dizia, pô, para de carregar a geladeira. Esse que irmão contrate um frete e ele se vire. Por quê? É o medo da reputação. Exato. Então, o dizer não, quando a gente passa pelos treinamentos, que não são só palestras, a gente dá a parte prática do treinamento, a gente confronta as pessoas, a gente põe a mão na ferida das pessoas e a gente vê que o Espírito Santo ele faz uma obra muito maravilhosa. As pessoas aprenderem a quê? Não se importar com a opinião alheia. Se Jesus tivesse que se importar com a opinião dos perseguidores religiosos, ele não teria cumprido o seu ministério. E ele até nos disse sobre isso, né? Olha João, que disseram de João que não comia uma dieta muito seletiva, né? E a meu respeito, bem, um é glutão, o outro é beberrão, sabe? O outro é endemoniado. Então, realmente, a gente nunca terá condição de agradar a todos. Eu penso que se temos que agradar a alguém, que seja primeiramente nós mesmos. Até porque se a gente não estiver bem, como que a gente consegue atender outros? Pronto. É o princípio. É o princípio. E recentemente, inclusive, numa reunião de obreiros, eu estava ministrando aos pastores, aos obreiros da casa, e eu lhes dizia, nunca roube o tempo de Deus para a sua família, o seu trabalho. Mas também nunca roube o tempo que é do seu casamento, tá? O tempo que é dos seus filhos para a igreja. É colocar cada coisa na sua ordem de prioridades. Até porque, falando de pastores, né? Se a minha casa, se o meu relacionamento, se eu mesmo não estiver bem, a igreja poderá estar. Na igreja. Por isso que a regrinha básica da saúde ministerial é coloque Deus em primeiro lugar, depois você em primeiro lugar. Terceiro, coloca o teu cônjuge, quarto, os teus filhos. E em quinto lugar, você coloca a igreja. Essa escala. Não porque ela seja menos importante, mas porque é tão importante que se as outras áreas não funcionarem, essa será um fracasso. Né? Então, quando a gente tem esse poder sobre as nossas decisões, eu decido assim por coerência e não por conveniência ou buscando agradar, isso é libertador porque nos coloca no controle das nossas decisões. Tomara que a minha decisão agrade a todos vocês, mas se não for o caso, por favor, respeite as diferenças. Né? Então, isso é libertador e quando o líder, quando o homem, a mulher, quando a pessoa tem essa maturidade, ela consegue driblar um bocado dos problemas e que se tornariam bloqueios, né? Eliminar as expectativas das pessoas, ter uma visão clara de si mesma, dos seus motivos, de onde ela deve chegar, deseja chegar. Isso é, de fato, muito libertador. E vocês conseguem trabalhar isso aí nas mentorias. Olha, hoje nós tivemos uma notícia maravilhosa, a gente já, na verdade, sabia, hoje foi publicada a notícia que um casal de amigos, né, pastores, que tinham muito problema com isso, de aceitação do outro,
uma condição financeira bastante limitada, e aí eles estão com viagem marcada para os Estados Unidos. Vão fazer lá uma turnê, cantando e pregando, né? Eles são pregadores, e uma benção. Por que eu estou citando isso? Porque é uma pessoa que não se via absolutamente em condição alguma de ir até para um outro estado. Estão indo para os Estados Unidos. Estão indo para os Estados Unidos, vão passar por mais de 20 estados. Detalhe, casal que nós cuidamos, eu recebi essa pessoa em casa já querendo separar. Casamento, que se davam bem. Os dois eram como água e vinho, um processo muito antigo, assim, e penoso no casamento, estavam só vivendo juntos. Quando ela dizia para mim, ela falou assim, eu não separei ainda porque da minha família não tem ninguém separado e eu vou ser uma vergonha para a família, o que a minha mãe vai dizer, meu pai, eles não aceitam. Mas ela, assim, enquanto casada, ela estava morta, o casamento estava morto, estava lá, empurrando com barriga e veio de aparência. Aí nós começamos a cuidar, aconselhamento e tudo mais. Hoje, esse casal, essa mulher que quis separar já há esses anos, hoje nós a ouvimos dizer, meu casamento está maravilhoso. Glória a Deus. E eu casaria de novo. Eu quero casar de novo. Eu te escolheria, numa outra oportunidade eu te escolheria de novo. Costumo dizer nos aconselhamentos, é simples, fala, não amo mais esse homem, não amo mais essa mulher, mas vocês não casaram sem se amar. Alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho que deixou a visão e sentimentos, né, nebulosos, mas alguma coisa precisa ser trabalhada aí para vocês se encontrarem de novo. Aquelas virtudes que vocês tinham no início estão por aí, às vezes entulhadas na questão financeira, como você citou, entulhado na falta de romantismo. O cara era o romântico, a mulher era o romance em pessoa. Quando casam, já casei mesmo, né? A falta do diálogo. Falta do diálogo. Já casei, não preciso mais nem tomar banho. Casado. Quase isso. Quase isso. E assim vai de ladeira abaixo. É a perda, né, daquilo que foi construído lá no início. Agora, quando se reencontra, é isso, né? Escolheria de novo. Casaria de novo. Aí o ponto crucial, isso que o pastor falou, é muito importante. Aí nós, no meio do caminho se perdeu, aí nas mentorias, nos aconselhamentos, onde nós vamos? Lá nesse meio do caminho. Sim. O caso da dracma, o caso da ovelha. Varre Onde perdeu? Onde Por caiu. que perdeu? Então, aí vamos reconstruir. Tá? Por que pode fazer? O que você está disposto a fazer? Onde você quer chegar? Então, a gente vai, como diz o mineiro, vai cavucando ali, e é maravilhoso, porque são pessoas que se amam. Alguns até dizem, não, eu não amo. De 0 a 10, quanto você ama? Eu não amo. Quantos deles amam? Mas por que não ama? Aí ele vai buscando, aí você vai descobrir que ela ama, só uma vida que você está levando. Exato. Como que o relacionamento chegou a esse estado, né? Então não consegue ver futuro devido ao presente, né? Exato. Entulhado. Isso gera uma neurose. A gente citou uma coisa, a gente tem uma palestra intitulada As Principais Linguagens do Amor. Claro, isso não vem nada de nós, né? A gente tem acesso a um livro, é muito conhecido, né? Muita gente conhece. Muita gente conhece, que fala sobre as 5 linguagens do amor. Não sei se o pastor conhece. É um livro preciosíssimo. Sim. De um especialista em casais, americano, que durante muito tempo, psicólogo, né? Durante muito tempo ele compilou as principais linguagens do amor e que faz com que o tanque de combustível do casamento esteja sempre cheio. O veículo casamento esteja apto a continuar a sua jornada. E essa palestra é muito poderosa. E é incrível como as pessoas não conhecem uma a outra. Elas estão convivendo há 10, 20, 30 anos e um falando japonês e o outro falando grego. Eles não se entendem. Essa mulher não me entende. Este homem não me entende. Quanto tempo estão juntos? Tem 30 anos. E como é que vocês estão convivendo? Convivendo aos trancos e barrancos. Tendo filhos, tendo netos,
cuidando de igrejas, que é uma parte que dói, falo com pesar, não falo com nenhum tipo de vanglória, é uma coisa que nos dói, né, amor? Nos dói, cuidando de igrejas, querendo fazer o melhor, pessoas piedosas. Sim. Não são gente qualquer, gente piedosa, cuidando dos outros com o seu melhor, só que vivendo aos trancos e barrancos. Sim. Carrega as dores de todos, tenta resolver as dores da congregação, enquanto agoniza sufocado nas suas próprias dores. Por isso que Realidade mais comum do que a gente queria que fosse. sim, sim. Uma amostra triste disto é a quantidade de obreiros, de pastores, pastoras missionárias que cancelam o próprio CPF. Então, E eu costumo dizer que obreiro, ministro, eles costumam morrer com a Bíblia na mão. Está sufocado ali, mas como está com a Bíblia na mão, está falando ao povo, tem sempre um sorriso para a congregação, ninguém escuta o grito de socorro, mas às vezes é uma alma agonizando com a Bíblia na mão. Isso é muito triste e que reclama um olhar mais sensível, né? Se não da parte da igreja, não sei se o coletivo seria capaz disto, mas de ter essas mentorias dentro da igreja que possa ter esse olhar mais sensível, né? Onde precisa de ajuda, vamos chegar lá? Muitos pastores têm dificuldade de pedir ajuda, porque acham compartilhar com quem? Com quem? Ajuda os outros, igual o sacerdote, né? Ele chora pessoas choram com o sacerdote, e o sacerdote chora entre o altar e o alpendre. Quem é que vai ouvir? Exato. Então aí nós fazemos isso. Eu, um casal, a igreja, os pastores, cuida da igreja, questões da igreja, nós temos esse cuidado com os pastores, que eu tenho que ter liberdade. Alguém com quem ele vai falar, quem vai aconselhar. Exato. Mas dentro desse direcionamento aí que você levantou, parece que quando os pastores se recusam a pedir ajuda, algumas coisas parecem estar acontecendo nos bastidores desse pastor, né? Primeiro é aquela questão até aquele erro do espiritualizar tudo. Está angustiado, está deprimido, isso é ataque espiritual. E existe, sim, mas se somos espírito, alma e corpo, parece que as lutas aparecem além do espírito, também na alma e no corpo, né? Então, às vezes o pastor, não sei se por falta de clareza, né? Está angustiado, está deprimido, pastores com depressão. Isso é espiritual, é ataque espiritual. Ou às vezes ele está vivendo problemas, lutas pessoais, dilemas pessoais, às vezes no âmbito da família, como estamos falando aqui. E se não é por essa questão da superespiritualidade, paira aquela preocupação. Eu vou desabafar. Se eu falar as minhas lutas, esse povo ainda me terá como homem de Deus, como mulher de Deus? Eu posso, como pastor, ouvir as lutas de vocês, congregação. Mas se eu, pastor, abrir o coração para esse casal, para aquele outro, mesmo na congregação, será que esse povo não vai sair da igreja e procurar um super pastor? Ou o entendimento deles é que o líder, pastor, a pastora é feito da mesma matéria que ele e sofre das mesmas lutas, né? Então, esse me parece ser aí um desafio, né, para lideranças. Vocês que trabalham com lideranças, trabalham com casais, o que vocês poderiam dizer a um líder, né, que talvez esteja imerso, entulhado nesses problemas existenciais, mas precisa continuar, o chamado continua, a voz ainda brada dizendo, diga ao povo que marche, ele está sofrendo, está sangrando, mas não pode parar. O que poderíamos dizer a um líder deste? Pastor, eu tive uma experiência em 2016 em ouvir uma pregação de um grande homem de Deus. Eu quero evitar citar nomes aqui, para a gente não ferir ética, né? Mas foi uma coisa positiva. E ele estava contando o relato de si, de um período
em que ele viveu uma grande ascensão na igreja. É uma igreja do interior, eu nem lembro a cidade. Melhor para ficar mais oculto ainda o meu discurso. E ele relatou um grave problema com pornografia. Ele pregando. Ele vivendo esse problema. Ele vivendo em meio a uma grande ascensão da igreja. A igreja era uma sensação na cidade. Igreja para mais de 5 mil membros simultâneos no culto. Vivendo uma grande ascensão e ele relatando o problema grave. Aquilo estava acabando com ele. E aí, quando ele conseguiu confessar para um pastor, um outro pastor presidente também, ele falou, eu tenho uma pessoa certa para te ajudar. E aí falou de um pastor que estava a quase 300 quilômetros de distância dele. É um pastor que tem a graça de acolher outros pastores. Ele tem uma graça de Deus para acolher gente com problemas assim. Por quê? O pastor não deve falar para a congregação mesmo. Ele não deve. A congregação nunca estará apta para acolher. Ela nunca estará. A figura do pastor é a figura do super-homem, é a figura... Mas ele não pode se enxergar assim. Quando ele ligou para esse pastor, por intermédio desse amigo em comum, falou, tudo bem e tal, o senhor... Ele falou, onde o senhor está? Me manda a sua localização, que eu vou aí agora. O pastor acolhedor disse isso. Quando ele falou isso, era um congresso pastoral numa cidade do interior, foi um mover espiritual tão poderoso. Porque é um confessar, pastor, muito desafiador para quem está sofrendo com esse vício da pornografia, que é um problema grave. Sim. Que afeta a grande maioria dos homens. Isso tem muito a ver com a origem lá da sexualidade masculina, que afeta dentro e fora da igreja. Quando ele falou, ouviu do pastor, eu vou aí, ele falou, não, pelo amor de Deus, pastor, eu vou até o senhor. Como é que o senhor vai? Eu vou aí com a minha esposa. Sabe? Me emociona. Sim. Porque é um compromisso com a vida do outro. Uma alma que ele não conhece, que está a quilômetros de distância dele, que não tem nada a ver com a igreja dele, mas que está apto a fazer isso, a resgatar aquela alma. Que a ascensão da igreja não quer dizer nada. O crescimento pastoral daquele palestrante, daquele ministro, daquele pregador, não quer dizer tudo, aliás, não quer dizer nada não quer dizer tudo. E quando ele confessou a sua situação e se abriu para isso, para uma pessoa apta a isso, então ele encontrou a graça de Jesus Cristo. Foi transformador. E ele falou, aí eu me converti, olha isso. Forte, hein? Forte. Um pastor que cresceu num seminário, foi consagrado ainda antes de casar, né? E fala, aí eu me converti porque aí eu descobri a graça de Jesus. Foi aí que eu vivi a graça de Jesus. Tem muita gente, pastor. Infelizmente, a gente lida com isso, né, amor? Vivendo na igreja, atuante, crescendo ministerialmente, ganhando até nas suas empresas, sabe? Enriquecendo com o seu trabalho, vivendo uma vida aparentemente boa e não conhece a graça de Jesus. Não viveu a graça do Senhor, não sabe o que é a graça. Meu Deus. Isso foi muito poderoso, porque foi um mover muito grande. Então, este pastor relatar isso é uma hombridade que foi curada. Sim. É uma sexualidade que foi curada. E ele precisava daquilo para, se ele quer realmente se encontrar com o Senhor na eternidade, nós, todos nós, precisamos ser curados nas feridas antigas, nas coisas que a gente arrasta como bagagem. O próprio Jesus aconselhou, deixe isso, jogue fora essas bagagens, tome o meu jugo, não carregue mais essas coisas, porque senão você vai morrer com elas. E Paulo falou a Timóteo, né? Tenha cuidado para que pregando aos outros você mesmo não venha se perder. Isso é difícil, tá? Aí você falou que tem muitos caindo com a Bíblia na mão. Exatamente, caindo com a Bíblia na mão. Meu Deus. Gente... Ficou sério o assunto, não ficou passando. Não é pra ser sério. Ficou sério. Sério? Você colocar 3 pastores para conversar de uma forma leve, a proposta até esta, não é? Mas
Os nossos assuntos não são tão leves, maravilhoso. né? Mas é Pastores maravilhoso. ama o quê? Cuidar de gente. Sim, sim. Ser gente. Não é pecado ser gente. Isso. É humano. E é o que estamos fazendo aqui, né? Cuidando de pessoas. E se, aliás, se essa conversa aqui está te ajudando, está te edificando em Cristo, já segue aqui esse canal, amém? Pastor Rivail Souza, segue aí o canal Código da Sarça. As mídias dos convidados vou deixar aqui, eles vão já falar, mas eu vou deixar aqui na descrição também, para você acompanhá-los e ser aí tremendamente edificado, tá bom? E se está te edificando, com certeza edificará aqueles a quem você ama. Compartilhe esse conteúdo. Gente, pois bem, o que eu pergunto depois de tudo isso? Tem algum ponto aí? Ah, tá. Deixa eu perguntar o seguinte. Não vou perder essa oportunidade. É muito lindo. Vocês percebem que aqui fizemos até uma adaptaçãozinha de última hora para colocar o casal aqui à mesa, né? Para valorizar isso. Muito obrigado, pastor. Valorizar isso, o casal, né? Um casal ministerial. Uau! A gente vê muitas situações de um homem sendo ministro sozinho, uma mulher sendo ministra sozinho. Amém. É um chamado, é uma vocação, é um contexto que, de repente, Deus ainda está trabalhando, né? Mas quando temos a bênção, a graça de o casal trabalhar junto, isso é algo maravilhoso, né? Deus me agraciou esta bênção de me dar uma esposa também obreira. Eu sou filho de pastor, né? Quando eu nasci, um ano depois, Jesus tirou meus pais lá do terreiro e pouco tempo depois começou a usá-los. Meu pai, minha mãe, que hoje são bem idosinhos, mas ainda servindo a Cristo, mais de 40 anos de vida pastoral, dirigentes de igreja. E aí depois casei com a filha de um pastor. Olha. Olha a responsabilidade. Bem comum. E minha esposa hoje trabalha comigo arduamente, né, em nosso ministério. E eu sei as bênçãos de ter uma esposa que compartilha um chamado, compartilha um propósito, compartilha um ministério. E a gente sabe que tem muitos obreiros ainda construindo isto, e tem obreiros que até trabalham juntos. Mas parece que a unidade é só no altar. Parece que o casamento, a vida pessoal, está lá meio que escorada no... nós temos um ministério. Gostaria que vocês dissessem alguma coisa a estes líderes, a estes pastores, né? Se você está unido por um ministério, mas pessoal, o relacionamento sentimental, psicológico e sentimentos, tem alguma coisa aí ainda se arrastando, ainda te segurando, te bloqueando. O que a gente poderia dizer para esse casal de obreiros, de pastores, para que eles possam de uma vez por toda romper, né, com essas ligaduras que impedem o avanço deles e que eles possam viver a plenitude? Porque a plenitude não é o momento lá no púlpito, é a tua vida. É a vida. Quando eu estou pregando... É a vida fora do púlpito. Exato. Eu costumo dizer que quando eu estou ali no púlpito, ali não é o meu ministério. Meu ministério é todos os bastidores que me prepararam para estar ali, né, de forma plena. Bom, eu não sou o entrevistado, deixa com vocês. Eu vou o que falar vocês diriam aí? Ele vai dizer. Sabe que o meu amor, desde o começo, quando nós começamos a nos conhecer, embora nós nos conhecemos, né, lá na juventude, lá atrás, quando nós dissemos juntos, na adolescência, né, para dizer assim, mas quando nós estávamos conversando, pensando no casamento, nós percebemos muita afinidade. Nós, assim, hoje quando ouvimos casal falando assim, não existe casamento perfeito, eu falei para uma irmã, nossa, meu marido é perfeito. Ela deu a gargalhada, sabe aquela gargalhada assim? Aquela gargalhada assim. Como diz,
coisas assim, como você é inocente, Cíntia, não existe homem perfeito. Ela falou isso pra mim. Cíntia, não tem homem perfeito. Eu falei assim, ele é perfeito pra mim, ele pode não ser pra você. Porque o pastor Nivail é perfeito pra sua esposa, né? Sim. Então, eu falei pra ela, existe sim casamento perfeito. Nós falamos pros casais. Os casais tendem a começar um discurso dizendo assim, nós somos casados, sabe que casamento é muito difícil, a vida é dois é muito difícil, aí nós olhamos um para o outro, tipo assim, quem fala, eu ou você? Porque se você disser que é difícil, vai ser difícil mesmo. O seu pensamento é que vida dois é difícil, é uma luta, vai ser uma luta. E tem uma coisa a dizer, vai de mal a pior, vai despencar, vai ser uma luta sempre, você sempre vai carregar este fardo. Agora, o nosso casamento é perfeito. Nós temos afinidade. Nós falamos no olhar. Nós gostamos das mesmas coisas. Então, isso facilita para nós. Quando nós começamos a conversar e a gente viu essa afinidade, jeito de pensar, mentalidade, todos nós, ele, nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, temos personalidades diferentes. Mas quando nós estamos juntos, nós começamos a conversar, nós compartilhamos das mesmas ideias. E aquela ideia que nem é a mesma, aí a gente respeita a ideia um do outro e a gente vai fazendo aparando um alinhamento. Arestas. Era isso que eu ia perguntar para vocês. Tá, perfeito, porque se sincronizam, né? Mas quando o casal não tem esse afinamento, às vezes um tem propósito de vida que é diferente do outro. Parece que cada um tem um caminho e à noite se encontram ali naquele lá. Como esse casal deve lidar com isso? Esse ponto que eu ia falar agora. Mesmo a gente percebendo que a gente tinha uma afinidade muito grande, jeito de ser, de pensar muito grande, ele me falou algo muito importante que hoje a gente passa para os casais. Ele falou para mim assim, a gente se encaixa muito bem, a gente se entende muito bem, a gente fala a mesma língua, mas nós vamos precisar fazer alguma coisa juntos, ter um propósito juntos. Esse é o ponto, pastor. Porque se enquanto casado eu quiser viver uma vida de solteiro, os resultados que eu vou ter são de uma vida de solteiro. E para um casamento é trágico. Sim. Então eu falei para a Cíntia, eu amo você. Eu tenho plena convicção de que eu quero viver a minha vida com você. Você é a mulher da minha vida. Nós temos a gente não tem problema nenhum, absolutamente, que não tenha solução. Não é que a gente não tenha desafios, temos muitos. A gente tem empresa, então a gente lida com muitos desafios diariamente. Trabalhamos juntos. Só que eu falei para ela, nós vamos precisar de algo que seja o tentáculo emocional e espiritual que nos una de forma coesa. Vamos precisar olhar na mesma direção. O jugo tem que ser o mesmo. Então, se há um obreiro, um pastor, um obreiro na igreja, que faz o seu trabalho, e sua esposa, enquanto isso, faz outra coisa, ainda assim precisa haver uma conexão, uma sinergia nisso. Porque acontece. Sim. O marido faz alguma coisa, a mulher cuida eventualmente dos filhos mais do que ele, ou tem uma função dentro da casa mais que o marido mais que ela. Um tem ministério, o outro não. Mas tem que haver sinergia. Então, se houver sinergia entre eles, um comum acordo muito bem resolvido, então vai prosperar bastante. Eles estão conectados. Sim, e esse detalhe aqui, às vezes um tem ministério e outro não. Eu já vi pastores destruir o casamento em querer colocar na esposa o ministério que ela não tem. Tipo assim, eu sou pastor, logo minha mulher tem que ser a pastora também. E não é assim. Se ele tem chamado e ela também tem, ok, glória a Deus, que bênção. Mas se ele tem chamado e ela não tem, ou se ela tem chamado e ele não tem, parece muito colocar o peso esmagador de um ministério que a gente só suporta devido à graça que vem junto. Né? Você recebe o ministério e vem uma graça junto para você suportar. Mas se você não tem o chamado e ser colocado esse peso sobre você, parece meio se atribuir um sofrimento que a pessoa não nasceu para levar, né? Então, se eu sou pastor, minha mulher não tem o mesmo chamado,
Amém. Ela vai ser a esposa do pastor. É. Vai Ele ter chamado. isso. Ser esposa Vai do ter pastor. o seu lugar de honra, né, ao lado do pastor. Mas a unção é dele. Eu vi isso uma vez numa igreja, há alguns anos. Eu achei muito bonito e muito sábio aquele pastor. Era aniversário do ministério, eu estava ali convidado como pregador, e o pastor apresentou a equipe. Disse, ó, tá aqui o pastor fulano, o evangelista fulano, a missionária fulana, a pastora fulana, apresentou todo mundo, falou, e aqui está disse lá o nome da esposa dele. Essa aqui é a razão do sucesso do meu ministério. Aleluia. Ela não é diaconisa, não é missionária, não é pastora. Ela é a minha esposa. Ela cuida de mim para que eu possa cuidar de vocês. Eu falei assim, Esse cara nivelou por cima todas as coisas. ele deu uma Parabéns, aula. pastor. Né? isso. Ele deu uma aula. E é isso. Então, sobre quem está o peso do ministério? O outro ajuda. É isso. É. Se está os dois vão se ajudar. É importante que a gente diga isso porque estamos diante de um casal de pastores desenvolvendo um trabalho junto e às vezes o obreiro, meu marido, né? Tivesse essa visão também de andar comigo, às vezes ele é o apoio que você precisa, ela é o apoio que você precisa. É compreender a individualidade. Quando você compreende a individualidade do teu cônjuge, os dois se somam. Sabe uma fala que eu ouvi uma vez? Sim. Um pastor falou diante de pastores que queriam se divorciar, estava um problema no casamento, pode divorciar, não pode? Ele usou essa fala. Eu suporto a minha esposa, você tem que suportar a sua também. O que nós falamos sobre o suporte? Só que ele não pensou na etimologia da palavra. Né? Exato. Esse pastor, ele tem a questão que o senhor abriu aqui, parênteses, né? E quando ele tem ministério, né, pastoral, e a esposa não tem, ela é o suporte. Então, um suporta o outro, um dá suporte ao outro. Você vê, quando a coisa está tão ruim, aí, em vez do pastor, quando falar de suporte, ele falou no sentido pejorativo. Eu estou suportando essa mala, sei lá. Tolerando. Tolerando, no sentido de tolerar. Aqui o suporte da esposa, esposo, eu suporto a minha esposa, eu dou suporte a ela. O que essa esposa faz para esse pastor, para ele poder ser um pastor? Porque ela pode não subir no púlpito, pregar, pode subir no púlpito, pegar o microfone e cantar o louvor, ela pode não saber aconselhar e falar, eu não sei como é que chega para aconselhar. Mas é ela que dá o suporte para ele ter uma mentalidade tranquila, para ele ter um coração tranquilo, emocional tranquilo. Esse pastor, emocionalmente, ele é tranquilo. Por quê? Não é uma mulher atrapalhada, que atrapalha o ministério dele. Ele é por causa dela. É porque quando ele chega em casa cheio de problemas, ela faz a leitura perfeita. Um beijinho, meu bem, deixa eu tirar o seu sapato e tal. Não faz pergunta. Eita, você não veio da igreja? Essa cara feia do jeito que tá chegando. Mas da igreja parece que você tá chegando de outro lugar. Não. Qual é o suporte dessa mulher? Pouquinho. Ô, meu bem, já vai lá tomar um banho fresquinho para você ficar perfumado? Eu já vou colocar a nossa janta e tal. Deu tempo para ele. É ele. Esse é o ministério da mulher. Mulher sábia e homem sábio, né? Porque tem muitas mulheres aí que são vocacionadas. Aliás, Ronaldo, eu vou até direcionar para ela essa pergunta, porque assim, nós falamos bastante do ministério de casais, de mentoria, mas você também é cantora, ministra de louvor, né? E como que é pastora também? Sim. Pastora, tá. Como que é hoje ser uma mulher pastora, ministra, que muitas vezes o pastor Ronaldo fica sentado ali na retaguarda e a agenda é tua. Há lugares ainda que você vê uma certa resistência, não porque você não seja uma bênção, não porque não seja ungida, não porque isso você é, mas porque você é mulher. Uma mulher, né, no altar. Você percebe hoje algum tipo de resistência ao chamado pelo simples fato de você ser uma mulher? Numa terra onde Deus usa os homens,
Você falou isso, eu lembrei de uma vez. Deus usa cabra macha, né? Porque tem uma mulher aqui. Eu fui uma festividade, não fui para pregar nessa festividade. Na época, era o pastor da igreja, que era o meu pastor na época, ele que ia pregar na abertura, era uma sexta-feira, numa cidade de Minas, Assembleia de Deus muito tradicional. Só que ele chegou para mim e disse assim, Cíntia, você vai pregar. Eu falei, não, pastor, eu vim cantar, não vim pregar. Ele falou assim, você vai pregar. E eu não questionava. Aí ele já falava assim, ó, você vai pregar. Aí eu... E aquela noite, ele pegou o microfone, passou para ele, queria ser o ministrante. Aí ele disse assim, eu quero pegar a minha oportunidade, me permite, já falou assim, não esperou ele dizer se permitiu ou não, ele disse, o pastor me permite passar para a Cíntia, parece que ela vai ministrar. Era uma festividade de mulheres, como eu preguei, trabalho de mulheres e tudo mais, ele passou para mim. Eu ministrei aquela noite, Deus me deu a palavra, eu ministrei. Depois, foi tão interessante, o próprio pastor depois falou com ele assim, pastor Zacarias, achei que nós íamos ter um problema muito sério. Ele disse, por quê? No ministério, naquele ministério, nunca nenhuma mulher tinha subido ao púlpito para pregar. Mulher não prega em reunião de obreiros, eles faziam reunião de obreiros, era só homem. Festividade de mulheres, era homem que pregava. Assim, foi a primeira mulher que subiu no púlpito para pregar. Aí diz ele que enquanto eu estava pregando, os obreiros tudo olham para o outro, porque o pastor Zacarias não sabia disso, mas os obreiros da igreja, o ministério, tá, aquele setor todo sabia. Um olhava para o outro. Então, a medida deles foi o seguinte, se ela tivesse ido mal, as mulheres estavam perdidas. Mas Deus usou ela com a graça. E como eu apanhei, ele com muita graça falou, e como eu apanhei, como Deus falou conosco. Aquilo abriu a visão dele no que diz respeito a mulher também tem mensagem de Deus. Quanto a eu ministrar, e às vezes ele estar, seja sentado do lado do púlpito ou sentado embaixo, ele dá sentido à minha vida. Ele valida a minha ministração. Ele me dá mais segurança ainda, porque a vida que nós temos, o ministério que nós exercemos, e qual o meu ministério? Meu ministério é ser a esposa dele. Meu ministério é fazer esse homem feliz. Porque se ele está feliz... E olha o sorriso do amém. Olha o sorriso acompanhando o amém. Ele me faz feliz. Então, ele não tem problema nenhum com isso, porque quando ele está pregando, eu estou também com um sorriso de orelha a orelha, e quando eu prego daquilo que eu vivo. Eu sempre disse o seguinte, nossa, Cindy, você conhece coisas da Bíblia, tal, que conselho você dá para mim? Ler livros, quantas vezes já leu a Bíblia? Eu falei assim, a Bíblia você lê para você conhecer, para pregar você prega com a vida. Então você prega, conhece a Bíblia para você colocá-la em prática, você viver aquilo que você aprendeu da Bíblia. E pregar, você tem que pregar com a sua vida. O que é que valida a nossa pregação? A sua vida. Por isso que alguns pastores não vivem, não conseguem viver aquilo que está pregando. Que ele prega uma felicidade, ele prega um casamento pleno, mas ele não vive um casamento, ele vive um contrato com alguém, mas não tem casamento. E às vezes a esposa ali chorando no meio do povo. Exato. Quem não conhece diz, nossa, que uma mulher do pastor é sensível, espiritual. A bichinha está chorando porque está sofrendo. Meu Deus. Deus ajude a todos os nossos pregadores. Gente, nós vamos precisar fazer um segundo episódio aqui, porque vocês vão ministrar no nosso culto da família daqui a pouquinho. Amém. E vamos precisar fazer um outro episódio para continuar essa conversa, tá? Mas para nós fecharmos aqui, o ano está quase terminando, né? Verdade. Começamos aí o penúltimo mês do ano, 2026 já aponta por ali. Sei que esse ano ainda tem muito que ser feito, porque quem é ativo, uma semana a gente realiza uma metade do mundo. Sim, né? Produz muito. Exato, 2 meses então. Mas falando assim de ministério, de projeto, de longevidade ministerial. O que está vindo de novo aí? E o pessoal que acompanha vocês pode esperar, né, do ministério do Ronaldo, da Cíntia, né, o que está vindo por aí na área de palestra, ministério de louvor, ministério
pastoral, família? Conta para nós. Este ano o projeto é audacioso, né? Nós adiamos parte do projeto que era para 2025, isso em detrimento ao nosso trabalho, nossa empresa, que tomou bastante tempo, né? E energia nossa. Mas para o ano a gente vai fazer uma reestilização de algumas canções da Cíntia e alimentar hoje o que é a mídia, né? Que é o YouTube, que são as mídias não mais só de áudio, mas áudio e vídeo. A gente vai trabalhar a reestilização de algumas canções, começar a fazer um trabalho de mídia mais forte. E, pegando já o gancho do trabalho de casais que a gente realiza na igreja, a gente vai voltar a fazer os treinamentos de imersão em 2026, tanto individuais, imersão para o tratamento individual, quanto imersão de casais, que tem um nome. Chama-se Cúmplices. Desperte sua mente, Cúmplices. Então a gente vai fazer uma extensão do trabalho da igreja, abrindo para o público também. A Cíntia tem um Facebook e um Instagram bastante badalado. Né? Aproveita e já passa para a gente. Quem quiser encontrar vocês aí nas redes. Meu bem. O meu Instagram, Pérez_Cíntia. Eu não sou muito de fazer postagem, viu, pastor? Eu sou muito da ativa, eu não sou muito do digital, eu tenho que tirar esse tempo para o digital. As coisas vão acontecendo, a gente trabalha muito com pessoas, e eu acabo não despendendo muito tempo para isso. Quero fazer isso para você ter mais conteúdo lá no meu canal, mas já coloco lá para você me seguir. Se você sentir, vai ser um prazer. E ano que vem nós temos sim essa pretensão, já foi falado, já temos colocado diante do Senhor e queremos atender muitos casais. Queremos fazer uma imersão com você casal, cúmplice. Você, mulher, é cúmplice do seu marido é seu cúmplice. E é maravilhoso isso. Gostaria de falar duas coisas finais, pastor. Eu sei que o nosso tempo já foi. Duas coisas finais. Todo o trabalho que Deus tem nos dado graça de fazer, todo o trabalho é gratuito. A gente não cobra absolutamente nada, porque não é a pretensão. A gente tem fonte de renda, a gente trabalha vida secular, temos uma empresa. E nosso objetivo é realmente ajudar as pessoas a encontrar a plenitude que Deus deu. Não é a plenitude que o Ronaldo e a Cíntia oferecem. Nós somos um instrumento da parte de Deus, na humildade falo, mas sem problema nenhum, sem falsa humildade, e em ajudar você a encontrar a plenitude de Deus. Então é gratuito. Exceto as imersões, que para custear o hotel, o lugar que a gente costuma fazer, tem um custo. Mas no bolso da gente não fica absolutamente nada. Isso é importante falar. Amém. Então, se os pastores, a liderança, a igreja quiser convidar vocês para uma palestra de casais, uma noite na igreja, o que é muito usual também, né? Sim. Uma palestra para casais ou para pregar, para cantar, não deve se preocupar com o custo. Não. Absolutamente. Glória a Deus. Absolutamente. Nosso prazer é poder servir a igreja do Senhor, cuidar da noiva do Cordeiro, com todo o amor que a gente puder, dentro do nosso potencial. E a gente reconhece na humildade que Deus deu um potencial e uma graça para trabalhar isso. E você, casal, não fique no sofrimento. É uma besteira. Deus tem vida plena para vocês. Deus tem vida plena. Acredite nisso. E qualquer voz que for contrária a isso é contrária às Escrituras e é mentira. Deus tem a vida plena para você. Algumas dessas pessoas que estão nos ouvindo, com certeza, pastor, pessoas que estão aprisionadas, estão dentro de uma cela, estão numa prisão. E a chave dessa prisão está na sua. Meu Deus. Abre por dentro. Abre por dentro. Abre por dentro. Abra e sai daí. Meu Deus. Gente, concorda comigo? Nós vamos precisar trazê-los à mesa de novo para continuarmos essa conversa. Mas, bem, eu quero agradecer aqui demais a presença de vocês aqui. Foi uma mesa muito produtiva, muito edificante, transformadora, né? Creio que estaremos abençoando cada vida que participou conosco aqui. Agora, deixa aí nos comentários, de repente, tua pergunta, tua dúvida, o teu pedido de oração pelo teu relacionamento. E nós estamos aqui para sermos concordância na mudança que você precisa viver. Compartilha esta conversa com outras pessoas para que também sejam edificados. Amém? Eu vou deixar as mídias do casal aqui na nossa descrição e faz assim, já nos segue
pastor Rivail Souza e também o Código da Sarça Podcast. Será uma bênção compartilhar contigo cada episódio que gerarmos aqui nesta bênção. Amém. Alguma coisa mais a acrescentarmos? Quero dizer que foi um prazer. Prazer, pastor. Amém. Participar deste momento tão precioso. Senhor, minha gratidão. Foi uma alegria, foi uma honra o convite. Você que nos ouviu, que nos assistiu, e uma bênção. Nós queremos que a bênção que nós vivemos, o fluir de Deus que nós vivemos, venha também sobre você com muita potência. Amém. Agradecer ao pastor, que é um lorde, um homem, né, nos recebeu aqui, né, meu bem? Sim. Um lorde. Muito obrigado, pastor. Parabéns por seu trabalho, pela igreja e por nos atender com tanta cordialidade. Muito obrigado. Amém. Foi uma bênção, um presente receber vocês através do nosso... Ó a cara dele ali, ó. Pastor Dirossi, que hoje ficou aqui na técnica, né? Aqui pastor serve na técnica. Viu só? Que bênção. Gente, nós vamos ficar por aqui. E para você que está de olho nesses livros, né, e quer conhecê-los, Código da Sarça, temos aqui a Doutrina da Salvação, cada livro mais lindo, o DNA da História Eclesiástica do Cenáculo ao Sul Global, os 5 dons ministeriais. Ainda existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Se há, qual que é o ministério biblicamente de cada um desses? Deseja compreender a Sagrada Escritura? Hermenêutica são as ferramentas e técnicas que você precisa. Aqui nós temos o livro de Deus, Apocalipse, além das visões, e o Deus que se revela. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui abaixo para estes livros e dezenas de outros que estou colocando aí à tua disposição, além de nossas formações teológicas. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo Código da Sarça Podcast.